Oi pessoal, como todos já sabem, estamos iniciando um período chuvoso, a nossa quadra invernosa, e com ela existem algumas doenças que aumentam a quantidade de casos, né? Então eu queria dedicar esse vídeo para esclarecer a vocês sobre determinadas situações. Nesse período chuvoso é muito comum que as doenças respiratórias, principalmente aquelas relacionadas à alergia, mudança de clima, quantidade de mofo, quantidade de umidade, essas doenças aumentam em quantidade de casos. Outro tipo de doença também são as gastroenterites, né? As diarreias, os vômitos também são muito comuns. A leptospirose aumenta a quantidade de casos, hepatite pode aumentar também, as arboviroses, né? A dengue, a zika, a chikungunya também aumenta a quantidade de casos. Então é bom que estejamos preparados para esse tipo de situação. Aquelas doenças que provocam mais alergia nas pessoas, aquelas doenças relacionadas a alterações da respiração, como até resfriados ou gripes, é bom que estejamos atentos naquela população mais suscetível, que são as crianças, que são os idosos, que são aquelas pessoas que têm alguma doença crônica, que têm a imunidade baixa, né? Nessas pessoas, se por acaso ocorrer de ter 2 picos febris num intervalo curto de 24 horas, é um sintoma de alerta. Outro sintoma de alerta é que, por um acaso, 3 ou mais episódios de vômitos em 24 horas, também é outro sintoma de alerta. Aquele bebezinho que não se alimenta mais, que não consegue mais mamar. Então, tudo isso, se ocorrer alguma situação como essa, nessa população mais frágil, é importante que os familiares levem ao seu médico de confiança, ou então o médico do posto de saúde, para que tomem as medidas necessárias o mais rápido possível. Aquelas pessoas que têm gastroenterites, que têm náuseas, que têm vômitos, que têm diarreias, é importante evitar a desidratação. Por isso, a questão de oferecer líquidos, suco, água natural, água de coco, evitar que aquele indivíduo entre em uma situação de desidratação, isso é muito importante. A questão das arboviroses, que é a dengue, a chikungunya, né? A zika vírus, é importante que nós tenhamos a responsabilidade de recolher de forma correta o nosso lixo, de evitar água parada. É importante que esses recipientes que armazenem água estejam completamente vedados com suas telas, para que se evite água parada e com isso evite a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite tudo isso, dengue, chikungunya, zika vírus. Os sintomas principais dessas doenças, das arboviroses, são a febre alta, as dores no corpo, mialgia, né? A dor retroorbitária, que é a dor atrás dos olhos, né? Mal-estar geral, astenia, fraqueza, né? E em alguns casos até as manchinhas vermelhas na pele, são as características dessa doença. Outra doença também que aumenta a quantidade de casos no inverno é a leptospirose. A leptospirose é uma doença provocada pela bactéria que fica na urina do rato. Então, essa bactéria, através da urina do rato, acaba se disseminando quando tem áreas alagadas, quando tem esgoto a céu aberto, e ela penetra na nossa pele. Essa bactéria tem esse poder de penetrar na nossa pele e causar uma doença potencialmente fatal, potencialmente letal, como a leptospirose. Os principais sintomas da leptospirose são a febre alta, a mialgia intensa, que é dor muscular intensa, principalmente na região das panturrilhas, né? Pode dar dor de cabeça e pode dar, em alguns casos mais intensos, alguns casos mais graves, icterícia, que é pele amarelada. Então, se você conhecer alguém que mora em uma área dessa de risco, de alagamento, de esgoto a céu aberto, que comece a desenvolver esses sintomas, recomende um médico da sua confiança, o médico do posto de saúde, comunique às pessoas que trabalham na unidade básica de saúde, porque é uma doença que pode ser fatal em alguns casos. Outra doença importante nesse período são aquelas gastroenterites que eu já falei e a hepatite viral, que são doenças provocadas pela água contaminada com fezes de indivíduos doentes, né? Então é muito comum que até que essas diarreias, essas náuseas, esses vômitos sejam até transmitidos pela mosca. A nossa mosca comum, ela vai lá, pousa numa região
que tenha o vírus, uma região infectada, depois ela vem na nossa casa, pousa em nossos alimentos, a gente come aquele alimento e acaba adoecendo, tendo náusea, tendo vômito e tendo diarreia. Então, eu queria que vocês tivessem essa informação para que pudessem passar aos seus familiares, aos seus amigos e que possam evitar situações desagradáveis. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês curtirem o vídeo, vocês, por favor, compartilhem com seus amigos. Obrigado.